Olá, eu sou Adriana Zanotto e este é um vídeo em parceria com a Ondra Traders para falar com vocês sobre dinheiro. Em um comentário de algum vídeo anterior, me pediram para falar sobre investimentos com pouco risco. Mas primeiro precisamos entender quais são os riscos de um investimento. Já clica no botão de curtir e compartilha com seus amigos, conhecidos que têm medo de investir. Tem 3 pontos para a gente levar em consideração. Primeiro risco é o da rentabilidade ser menor que a inflação. E tem muitos investimentos que perdem para a bendita da inflação no quesito rendimento. Mas nenhum gerente costuma fazer essa continha para você quando está oferecendo o produto, principalmente nos bancos. Normalmente compara as rentabilidades entre uma opção de investimento e outra, não com a inflação. Então ele te apresenta uma rentabilidade nominal, que é o quanto o investimento rende, menos os impostos cobrados, taxas cobradas, e desconsideram a inflação. A gente deveria fazer ainda a rentabilidade, menos as taxas cobradas, menos os impostos cobrados, menos a inflação. Então a gente tem um rendimento real. Isso realmente quase ninguém fala, mas afeta diretamente o nosso poder de compra. Quando o investimento não supera a inflação, no meu conceito, ele perde todo o sentido de ser um investimento, pois ele não está nem mantendo o meu poder de compra. Segundo risco é a credibilidade do tomador de recurso. Quando a gente investe o nosso dinheiro, é como se a gente estivesse emprestando para alguém que quer o dinheiro emprestado para fazer outras coisas. Então, nós somos os emprestadores e quem pega o dinheiro emprestado são os tomadores de recursos. Normalmente são empresas e bancos. Em investimentos, a gente não costuma investir diretamente para uma pessoa, né? Os bancos que pegam e usam esse dinheiro para fazer os empréstimos pessoais. Na renda fixa, temos várias opções com fundo garantidor de crédito. São todos os bancos que alimentam e se algum banco falir, que ele seria o seu tomador de recurso no caso de investimento, o dinheiro investido por CPF, por instituição, até 250 mil, num total de 1 milhão, se você tiver investimento em mais de um banco até 250 mil, e os 4 ali falirem ao mesmo tempo, até 1 milhão, o seu dinheiro investido volta para você. Se você já tiver esse montante todo de dinheiro a ser investido, você pode prestar atenção para não investir na mesma instituição 2 vezes e ter então a segurança do garantidor de crédito, que o dinheiro investido vai voltar sim para você, mesmo que essa instituição entre em falência ou alguma coisa do tipo. Então, os investimentos em renda fixa que não são cobertos por esse fundo garantidor de crédito devem apresentar para vocês uma rentabilidade muito maior do que os investimentos em renda fixa com esse fundo. Entendem como comparar? Às vezes vocês escolhem um investimento que não tem a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e a rentabilidade nem supre. Você podia ter pego um com menos risco, porque você teria essa proteção, não teria perda, a aversão à perda diminui, mas por algum motivo você acabou indo para um que não tem. Então temos que ficar de olho nisso na hora de comparar os investimentos. Se você tem um perfil de investidor conservador, que é aquele com muita aversão à perda, ou seja, tudo mais seguro possível, você provavelmente vai ficar entre os investimentos de renda fixa com o FGC. Mas se você já tem a reserva financeira completa, se o teu plano de aposentadoria já te deixa satisfeito, já te deixa seguro, tá andando, tá sendo preenchido constantemente, tudo mais, e boa parte da meta que tu quer já tá ali no FGC, às vezes você se dá essa liberdade de pôr um pouquinho dessa meta no investimento sem o fundo garantidor de crédito para ter mais rendimento. É tudo um processo, conforme você vai aprendendo as regras de cada investimento, você vai sentindo confiança para se arriscar um pouquinho mais. Sendo que você já tem toda a base, o colchãozinho da segurança montadinho. Terceiro risco é a ausência de diversificação. Claro que se você está começando, você vai ficar apenas naqueles investimentos que você já entendeu as regras e vai crescendo, vai acumulando patrimônio ali onde você se sente seguro. Mas é muito importante, com o tempo, você desenvolver esses seus conhecimentos e aprender sobre outros investimentos e diversificar. Se você tem todo o seu investimento atrelado
ao índice Selic, por exemplo, quando a Selic entrar em baixa, como foi o caso em 2020, uma baixa histórica, bem abaixo da inflação, o que normalmente seria bem difícil de acontecer, mas enfim, aconteceu. Se você só tem investimento atrelado à Selic, todo o seu rendimento ficou baixo. Se você tivesse alguns investimentos atrelados à inflação, por exemplo, teria subido um monte, porque a nossa inflação sumiu bastante. E mesmo assim, quando a Selic está alta, a inflação sempre protege o nosso poder de compra. Normalmente não é só vai acompanhar a inflação, vai acompanhar a inflação mais alguma porcentagem ali. Então você já tem o cálculo do rendimento real quase pronto quando é um investimento atrelado ao IPCA. Tem vários outros índices que o seu investimento pode ser atrelado. E na renda variável tem mais diversificação ainda porque a gente consegue diversificar os setores, né? Eu vou investir no setor imobiliário, eu vou investir no setor de farmácia, de saúde, vou investir no setor de alimentos, setores que estão muito atreladinhos ao dólar e setores que não estão atrelados ao dólar. Então, quando o dólar sobe, eu ganho ali e provavelmente o outro setor diminui. Quando o dólar diminui, aquele setor diminuiu, mas o outro conseguiu melhor. Porque normalmente atrelado ao dólar é o quê? Tem gente que recebe o pagamento em dólar, porque recebe o pagamento do exterior quando exporta, e tem empresas que precisam importar muitos produtos do exterior, então elas gastam muito em dólar. Quando o dólar aumenta, elas são afetadas nesse sentido. Quando a gente diversifica, a gente mantém o equilíbrio. Teve um vídeo onde eu comento sobre estabilidade ser um tipo de ilusão, porque a estabilidade ela não existe exatamente, as coisas estão mudando o tempo todo, estão acontecendo. Mas uma forma de ficar mais estável nos investimentos é diversificando. A vida no trabalho para manter a renda todo mês seria tendo mais de uma fonte de renda, que podem ser os investimentos, mas isso costuma levar um tempo até você conseguir ter um patrimônio para o investimento te gerar uma renda passiva. Normalmente a gente está falando de renda extra, um plano B de trabalho. Uma analogia para isso é a questão da cesta de ovos. Não é uma questão de 880, né? Você ter muito pouco ou vai ter muito. Você tem que ter o suficiente de cestas que você consegue cuidar. Se você só tem uma cesta de ovos e essa cesta cair, provavelmente todos os seus ovos vão quebrar. Muito difícil um ovo ficar inteiro. Se você tem 2 cestas e uma cesta cair, você ainda tem essa outra cestinha com os ovos. Mas se você tiver 10 cestas, talvez sejam muitas e você perca várias por não conseguir cuidar. Você que me fez essa pergunta provavelmente ainda não investe, então vai com calma. Começa montando uma cestinha, já pensando ali numa segunda, dentro da renda fixa mesmo, que é onde ficam os investimentos mais seguros, com menos risco de perda. Conforme você for desenvolvendo e se sentindo mais seguro, você vai avançando para os outros investimentos. Esse ponto é importantíssimo mesmo para metas de longo prazo, acima de 5 anos. Quando você conta apenas com a aposentadoria do INSS, e a gente está falando de muitos anos normalmente para alguém se aposentar, você está correndo um alto risco, porque você está contando toda a sua aposentadoria em um único tipo de... INSS não é um investimento, mas enfim, é uma única fonte de aposentadoria, de dinheiro para o seu futuro. Tá um risco alto, mas normalmente a gente não pensa dessa forma, a gente pensa que é o mais seguro. Mas não é, até porque depende muito das decisões do governo. Até chegar a minha vez de receber a aposentadoria do governo, quais vão ser as regras? Não sei, eles podem mudar. No caso de investimentos que são oferecidos por instituições financeiras, tem um acordo, tem um tipo de contrato, eles não podem simplesmente mudar. O governo pode alterar a cobrança de impostos, que seria a parte dele, sobre os produtos financeiros vendidos. E isso pode afetar a nossa rentabilidade. Mas as regras do investimento, enquanto você está investindo, não podem simplesmente ser mudada porque mudou um diretor do banco. Não, isso não vai acontecer. E assim, para quem me perguntou, como eu falei, estou considerando que seja uma pessoa que ainda não tem nenhum tipo de investimento ou só a poupança, para você não se sentir sem rumo,
sobre investimentos sem risco, comece pesquisando o Tesouro Direto. Tem mais de um tipo de rendimento oferecido, sendo atrelado à Selic, sendo atrelado ao IPCA, ou um rendimento pré-fixado sem estar atrelado a índice nenhum, então você consegue ter uma certa diversificação. Não vai ter calote porque você está emprestando dinheiro pro país, o país não dá calote aos seus investidores. É uma outra forma que o governo tem de arrecadar dinheiro além dos impostos. Porém, dessa vez você vai estar recebendo por isso. Tem algumas opções também de prazo. Tem o liquidez diária, que você pode pegar a qualquer hora para montar a sua reserva financeira, por exemplo, como tem prazos de 2, 4, 6 anos, 30 anos. Então você consegue começar por ali. Lembrando que eu não estou indicando investimento, eu estou explicando o que é esse lugar chamado Tesouro Direto. E se você tem muita aversão à perda, estou te informando que é um tipo de investimento mais seguro nesse sentido. Tá bem? Estamos claros? Estou investindo porque a Adriana disse para investir lá. Não, eu estou te informando sobre esse tipo de investimento, que é o ideal para quem tem pouca informação, está começando, está perdido, tem muita aversão à perda. Comece por lá, onde o maior risco é você sabotar o seu investimento e não receber um calote, cair em golpe. Não, Tesouro Direto é Tesouro Nacional, é emprestar dinheiro para o nosso país. Lembre-se sempre que quanto maior o risco, maior deve ser a promessa de rentabilidade, senão não faz sentido você investir naquele produto com mais risco. Por hoje é só, não esqueçam de comentar e até mais!